Henrique, essa semana a gente recebeu um comunicado bem... Pô, vou começar com essa já? Não, Vamos embora. sabe por quê? Eu quero terminar falando coisa boa, velho. Obrigado. Prefiro assim, e aí depois a gente fala de treino, depois a gente fala... Ou você não quer falar disso, velho? Não, Se eu fizer alguma pergunta que você achar que, velho, tô cansado de falar disso... Nenhuma entrevista contigo nem com ninguém eu tive restrição de pauta, então... velho, se você falar, porra, isso aí já encheu o saco de falar, não Eu sabe... tô desafiado de muita coisa na vida, né? É mesmo? Todo mundo foi pego meio de surpresa com um comunicado da CBC. Como que você ficou sabendo disso? Qual que foi sua reação desse comunicado, que já foi meio que a terceira vez que acontece, mas dessa vez é um comunicado que se estende até o final do ano? Cara, eu sinceramente achei bastante imprudente, já existia essa possibilidade, né, pairava aí nos bastidores, né, esse rumor de que todo o calendário poderia ser cancelado, suspenso aqui no Brasil. Sinceramente, eu acho que é muito imprudente a forma como foi feita, sem fracionar o que é o esporte, né, entre esporte de base, esporte de massa, esporte de alto rendimento, e você cancelar tudo sem pensar nas consequências que isso traz para determinados grupos, para determinadas modalidades, né? Enfim, as realidades são diferentes, né? E o que a gente vê no esporte que é bem gerenciado globalmente, né? São adaptações, então calendários mais curtos, restrições, mas o esporte não foi deixado de lado, né? E eu achei muito estranho, e isso para mim assim fere um pouco a credibilidade do nosso esporte, que a gente cancelou o calendário, não tem mais provas nacionais, não tem mais provas internacionais, mas quem quiser fazer prova que faça. Então, para mim não faz o menor sentido isso, é a primeira coisa que é discrepante. Segunda coisa é que o alto rendimento deve ser pensado de uma forma diferente. Quando você fala de alto rendimento numa modalidade individual, como o mountain bike, por exemplo, ou outras que poderiam ser mantidas como o BMX, talvez, você está falando de um grupo de 20, 25, 30 atletas, nacionalmente. E eu acho que realizar eventos para esse número de atletas seria viável, teria gente disposta, como a grande maioria dos organizadores se mantém proativa para realizar eventos em formatos diferentes, com restrições, sem público, voltado para transmissões. Então isso acho que é triste para a gente. Eu tomei essa decisão como algo um pouco irresponsável. Assim. Acho que foi muito pouco pensado o mal que estava sendo feito para o esporte, né? Mais uma vez, é uma decisão justificável, porém, acho que mal formulado, talvez. Acho que teriam outras opções que traria menos dano, daria para se adaptar um pouco melhor. Internacionalmente, como que está o cenário das competições? Bom, internacionalmente o calendário foi reaberto em 1º de julho, então qualquer país que não tenha restrição pode realizar eventos, como já poderiam, né? Então, tirando como exemplo a República Tcheca, não parou em nenhum momento o calendário competitivo. Provas do CI tinham sido suspensas até 31 de junho, 1º de julho foi reaberto o calendário e o ranking também foi reaberto. Então, acho que a situação também por parte da UCI é bastante injusta em relação a critérios de classificação. Hoje está saindo uma nota que chegou primeiro para os times e que isso deve sair agora nos próximos dias, que eu acho que é mais confuso ainda do que o comunicado anterior em relação a rankings. E, enfim, acho que é um ano que tem gente que vai perder muito. E acho que você tem que aceitar. Acho que eu sou um dos caras que mais perde nessa situação, porque em março e abril na América nós ainda tínhamos eventos programados, né, eventos que aconteceriam, como o Campeonato Pan-Americano, a gente tinha provas do CI no Brasil também. Pela situação da Europa já ser avançada demais, o calendário inteiro foi congelado e suspenso. E agora a nossa situação é uma situação tão severa, até pior do que a deles em abril, maio.
Nós temos fronteiras fechadas e o calendário lá está reaberto, o ranking está reaberto. Então, pior para atleta brasileiro? Muito pior para atletas não só brasileiros, mas então, não estou falando só de mim e dos atletas de elite no Brasil, mas a gente tem hoje 2 latino-americanos no top 15 do ranking mundial, o Christoph Blevins acho que está no top 20 também, norte-americano, Kate Kirchner, que é uma das grandes estrelas hoje do esporte. Então isso priva muita gente do topo do esporte realmente, né? Então é bastante injusto, mas é o que é. Com tudo isso, qual que é a sua próxima competição? Cara, o grande desafio agora é achar um modo viável, saudável de sair do país, né? Acho que esse é o grande desafio. É possível, né? É possível, mas enfim, eu não quero ter que sair e cobrir quarentena num lugar onde eu não tenho boas condições para cobrir uma quarentena e eventualmente competir e não estar no nível que é o nível teoricamente esperado para performar, né? Então a gente está tentando traçar o melhor plano possível. Espero conseguir competir na Copa do Mundo, que é o último final de semana de setembro. E se essa for a minha próxima prova, eu tô satisfeito. Já em 9 meses? Já em 9 meses. República Tcheca, que é onde o Henrique falou que não fechou hora nenhuma. Lá em setembro você acredita que você consegue competir, você precisa fazer uma quarentena de 2 semanas lá? E aí vai depender, enfim, se eu tiver que descobrir uma quarentena na própria República Tcheca, para mim não é um problema. Existem opções, né? O Comitê Olímpico enviou um grande grupo de atletas agora para Portugal, para o centro de treinamento. Tem outros países ali na Europa que estão um pouco mais acessíveis. Então acho que a gente tem que esperar um pouco, principalmente como é a situação do Brasil, né, nessas próximas semanas, para ver qual vai ser o grau de restrição para a gente entrar na Europa. E aí, em cima desse planejamento confuso, como estão seus treinos hoje e como está seu shape hoje? Você se sente apto para daqui 2 semanas fazer uma competição dessa ou em setembro fazer? Você acha que está tudo legal ou durante esse período os treinos foram meio conturbados? Se em 2 semanas eu largar na Copa do Mundo, vai ser a minha melhor performance de longe. Hoje, atualmente? Você sente isso? Tenho certeza. Pô, que maneiro, hein? Existe uma grande diferença entre treinar e competir. Eu evoluí em todas as áreas que eu buscava evoluir. Estou numa forma muito boa. Só fisicamente estou numa forma boa. E, enfim, acho que eu tenho hoje mais recursos para entregar performance, que é importante na Copa do Mundo. E é isso. Então isso, de uma certa forma, me deixa bastante tranquilo, cara. Se eu não conseguir competir esse ano, eu sei que pelo menos a minha parte eu fiz e se eu apenas segurar onde eu cheguei, em algum momento eu vou ter a chance para demonstrar isso, vai ser bom. Promessa maneira isso. Tô tranquilo. E você, Ulan, como conseguiu treinar nesse tempo? Você saiu aqui do CT em Petrópolis e foi lá para sua terra, né? Então, inicialmente a gente tirou 5, 6 dias de descanso, como a gente havia conversado com a Vancini. Ele achou que seria a melhor opção, para a gente poder desconectar um pouco. E eu acho que o primeiro passo foi lidar com a frustração, realmente me frustrei um pouco por ter começado a temporada bem. E o segundo passo foi aceitar. Eu acho que eu não tinha outra opção, então eu tive que aceitar. E as competições pararam, mas o tempo não parou. Então eu tinha que fazer algo valioso com o tempo que eu tinha. Então eu vi como uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, de arriscar, de tentar coisas novas. E o melhor que tinha um brinde nisso, que eu poderia falhar e errar, que eu teria tempo para corrigir esse erro e tentar de novo, como não tinha competições. Então eu vi como uma oportunidade de desenvolvimento. Eu confesso para você que é difícil se manter motivado, treinar, seguir dieta, sem ter um objetivo concreto, mas eu vi como um compromisso que eu deveria ter comigo, com o meu sonho, com a minha equipe, com esse cara aqui que abdica muito do tempo dele por nós, por nossa equipe, com todos os profissionais que trabalham no nosso time, todos os patrocinadores, com as pessoas que acreditam, que torcem por mim. Então eu me mantive motivado e acredito aí que aproveitei bastante esse tempo para me desenvolver. Porque seu caso é um caso bem legal da gente discutir nesse período conturbado, né? Araxá
foi talvez sua melhor performance que você já teve. Para quem não sabe, era 5 a 8 de março, foi que aconteceu o Araxá esse ano, ou seja, foi 2 semanas antes do lockdown no Brasil. O Ulan fez 3º lugar em Araxá, 3º geral, né, no somatório dos dias. E aí logo depois dessa melhor performance, quantos anos você tem? 22. Tinha 21, né? Com 21 anos, ter que pisar no freio desse jeito não é fácil para um atleta novo assim, né? Até que conversei com a Vancini no início da temporada e perguntei para ele como que, principalmente o Ulan, que é novo, tá com essa frustração aí da pandemia. O que você, agora que já passou uma boa parte do furacão, o que você me diz, mano? Não, eu sou grato pelas pessoas que eu tenho ao meu lado. Então eu tinha boas pessoas para me orientar nesse momento. O próprio Mancini, a Lê, o Hélio, são pessoas da equipe que trabalham ao nosso lado. Então me ajudaram bastante. Não posso negar, não vou dizer que foi fácil, eu realmente me frustrei. A Lê é a fisioterapeuta? Não, a Lê é a nossa É psicóloga. psicóloga, vocês têm uma psicóloga. Ela trabalhou pesado nesse período, né? A galera dá um trabalhinho pra ela. Não foi só a gente não, eu acho que todo o Comitê Olímpico aí, que ela é psicóloga do Comitê Olímpico, então eu acho que ela trabalhou bastante. Pois é, cara. E no início, assim, deve ser uma frustração muito grande, principalmente para atleta mais novo, igual você, a Marcela, vocês deve ser uma barra, né? Deve ser um negócio difícil. Mas eu tinha que fazer uma escolha e eu vi isso como uma oportunidade de desenvolvimento e tentei trabalhar da melhor forma. É um teste, eu sabia que se eu fosse fiel a esse teste, se eu fosse fiel ao meu treino, ao que eu tinha que fazer, quando eu tivesse a oportunidade de competir, eu estaria preparado. E se eu não tivesse a oportunidade de competir, eu teria passado no teste e estaria pronto para enfrentar uma dificuldade que vai vir a acontecer na minha carreira. Eu acho que a vida está sempre pronta para testar a gente e esse é só mais um teste que eu deveria passar. Eu acredito que no futuro eu vou colher os frutos da minha dedicação nesse momento de quarentena. Assim embaixo, meu velho? Nossa, sim, cara. Assim, realmente é mais difícil para um atleta mais novo, cara, porque o histórico de frustração é menor, né? Com o tempo você vai aprendendo enfim, a lidar mais, né, com essas decepções assim que acontecem no esporte. A diferença é que é uma situação coletiva, então pesa ainda mais, né, cara, porque tá todo mundo frustrado à sua volta também. Então é difícil até que as pessoas à tua volta te deem uma levantada. É diferente de, por exemplo, você ter uma lesão grave e ter que ficar 4 meses afastado das competições. E assim, é quase que uma coisa inversa, né? Quando você vai ficando mais velho, você lida melhor com essas frustrações, mesmo tendo menos tempo de esporte, né? Então, eu tenho poucos anos agora de alto rendimento pela frente. Esse moleque tem uma década no mínimo. E assim, o tempo perdido para ele machuca muito mais do que para mim. Você aprende a usar as chances que você tem, você usa com mais eficiência, mais sabedoria, você consegue ser um pouco mais calmo, mas isso vem com o tempo, sabe? Eu acho que é muito bom, cara, ter um teste desse, assim, ter um período desse, no estágio de vida, de carreira que eles estão, assim, acho que isso vai ajudar bastante para o futuro deles. Quando vier alguma coisa individual, né, ao invés de coletivo, sempre vem, assim, você ficar, mesmo que seja gripado numa semana de uma grande competição que é um grande objetivo. Putz, isso às vezes para um atleta pesa pra caramba, cara. Às vezes é a diferença entre um bom e um mau contrato, às vezes tem consequências muito maiores, sabe? E se você já fica com essa casca, né, para passar por esses momentos assim, você se reinventa, se adapta e tal, entrega performance de um outro jeito e toca em frente. Então é muito bom que ele esteja passando por esse período agora e principalmente com a visão que ele conseguiu, né, enxergar, captar durante esse período. Assim, acho que eu fiquei um pouco preocupado no começo com ele, principalmente, mas acho que ele conseguiu crescer bastante ainda como atleta, né? A gente fez o nosso último training camp, ele mostrou crescimento em relação à forma que ele estava quando ele teve essa performance em Araxá. Então agora é só esperar a luz verde. Quando vier a luz verde, ele vai entregar coisa boa. E aí te pergunta a mesma coisa que perguntei para o Henrique. Se tivesse uma corrida daqui 2 semanas, como é que você sente que estaria a sua performance? Eu acho que isso reflete muito exatamente na escolha que eu fiz no início da quarentena. Eu acho que pela escolha que eu fiz, acho que eu estou preparado. Você tá com shape bom? Você tá
Porque seria muito normal falar, olha, tá bom, mas a hora de ficar afiado mesmo, nós programamos para daqui 2 meses. Não, claro, eu acho que eu ainda vejo muita margem de melhora, porém eu me sinto preparado para competir. Se eu tiver a oportunidade em breve, eu vou estar preparado. Eu acho que o próprio camp foi um bom teste. Eu acho que eles providenciaram isso para a gente exatamente para a gente se testar, sentir um pouco essa emoção de estar de volta às competições. Então foi bem interessante o camp que a gente teve. E só foi mais uma prova de que todo o time está preparado. Eu acho que não só eu, mas todo o nosso time evoluiu de forma consistente e de forma crescente, não só como atleta, mas como ser humano nesse período. O pessoal lá também está... Todo o time está bem, eu acho que foi um camp bem bacana. Que massa. Quanto que foi? 3 semanas atrás. 3 semanas. Cara, e uma pergunta que eu vou fazer para os dois, assim, quem achar, quem quiser responde. É muito comum no esporte a gente observar, por exemplo, os quenianos têm uma facilidade com corrida. E aí no ciclismo foram aparecendo também essas divisões. O pessoal, os holandeses, os belgas têm uma facilidade com alguma coisa. Tá vindo uma geração de ciclistas colombianos aí que estão dando um show. Se a gente reduzir isso a nível Brasil, vocês acham que existe uma tendência de algum lugar? Pergunto porque estou passando alguns dias aqui em Petrópolis e estou vendo ciclista pra caramba. Vi muito atleta profissional aqui esses dias. O camp de vocês é aqui. Me fala um pouco assim, o que você acha dessa região aqui, como que é possível uma região criar atletas? Até falando do próprio Quênia, né? Não é um país que tem histórico de corredores de endurance, né? É uma região pequena dentro do Quênia. Eu acho que isso acontece muito pela concentração de conhecimento. Concentração de conhecimento traz muitas consequências, né? Então, trazendo aqui para o exemplo de Petrópolis, a gente começou com algumas ações e aí, enfim, começou a crescer a própria comunidade. Aí eu criei o time, comecei a trazer atletas para cá, tem outros atletas profissionais aqui, a gente começou a ter a rede de trilhas sendo desenvolvidas. Então, cara, a quantidade de trilhas de mountain bike construídas com propósito para mountain bike cross country em Petrópolis é gigantesco, é uma variação enorme. Aí você tem a qualidade de vida do local e tal, mas você começa a gerar um conhecimento concentrado muito grande. Então, assim, a minha irmã, que é fisioterapeuta do time, atende outros atletas, atende basicamente todo mundo e que, talvez seja a fisioterapeuta que mais tenha conhecimento específico de uma modalidade. E aí, enfim, são pequenas coisas, que é o que acontece, por exemplo, com os suíços, né? O histórico de geração que vai sendo passado. E aí, quando surge uma nova geração de atletas, tem pessoas à volta deles para alimentar esses caras. Então, é muito mais fácil você desenvolver o potencial do atleta, né, do indivíduo, porque o ambiente já está mais desenvolvido. Eu acho que isso que a gente está vivendo aqui em Petrópolis, cara. Hoje tem, como você falou, uma concentração muito grande. Tem os nossos atletas aqui, além disso, vem algumas pessoas de fora. A gente tem, além disso, o Juju, o Kinobi, o Wolf, outros atletas de elite que são de Petrópolis, né? É muita elite para uma cidade só. Você concorda? E a nossa cidade assim, fora seu time inteiro, são 5 ou 6. São 6 comigo, né? Então acho que eu vejo um potencial muito grande para isso, sim. E vocês têm uma pista de treino fora do normal, não só dos bike parks que a gente visitou lá, tem Montanha Azul, tem Luz, São José. A gente tem o Montanha Azul, a gente tem outros 2 locais grandes que são privados, que a gente treina e que são grandes loops no estilo de bike park também. Então a gente ainda tem essa facilidade de ter muita gente apaixonada pela bike aqui, que tem propriedades grandes na montanha e que, enfim, começaram a construir muito. E aí começou, enfim, hoje a gente tem alguns builders muito bons, cara, na cidade, né? São caras que sabem construir pistas muito bem. E aí a gente tem o circuito também do São José, né, do Bike Club. Lá que acontece a CMTB. Que é onde acontece a CMTB, que é um circuito desenvolvido basicamente por mim e pelo meu pai, o Duda, lá do sítio. E que
assim, tá num nível bem alto hoje. Eu acho que a grande diferença exatamente dos ciclistas de mountain bike na Europa é porque lá se tornou algo cultural. E eu percebo que aqui está começando a se tornar algo cultural o mountain bike. Eu acho que através do Avancini, através dessas diversas pessoas que ele citou, realmente a gente tem uma valorização muito grande do ciclista aqui em Petrópolis. Eu acho que eu já morei em Minas Gerais, vim da Bahia, e hoje eu vejo claramente que aqui é a melhor cidade para o desenvolvimento de um mountain bike profissional no Brasil. Ah, você já morou em Minas? Morei 2 anos em Minas, em Governador Valadares. Governador Valadares é bem flat, né? Tinha a subida do Ibituruna, que era onde eu fazia a maioria dos meus treinos, mas... Era uma subida de quantos quilômetros? Dava 11 quilômetros. Ah, é? Não, mas era a única também. Pô, é muita coisa. É uma grande montanha. Mas aqui eu vi vocês dois pedalando na Serra das Hortênsias, 20 quilômetros de serra, né? 13.800 e 8.600, se eu não me engano. 13 de um lado, 8 do outro? Não, mas aqui tem várias dessas, né? Então, tipo assim, tem o que você está falando, né, o quesito cultural, e aí isso que gera os bike parks, tudo, mas tem o quesito natural também, né? Porque aqui a topografia daqui... E tem muita gente apaixonada por bike, então o tempo todo tem uma nova pista, uma nova trilha pra gente conhecer, então não falta opção. Eu tô apaixonado. E uma cultura do trail building, né? Isso é muito massa. Isso talvez é o mais recente, cara. É uma coisa que eu sempre acreditei muito como essencial para o desenvolvimento cultural da bike. Tem um lado natural de Petrópolis, né? É uma cidade que, enfim, a gente já teve Ana Cecília Guglielmo, que foi da primeira geração de mountain bike no Brasil. Depois a gente teve o Albert Moine, que foi a segunda geração de mountain bike no Brasil. E eu sou a terceira geração de bikers no Brasil, né? Também de Petrópolis. Quando eu comecei, a gente não tinha essa coisa de construir trilhas e tal. A gente usava as trilhas naturais, trilhas de moto, trilhas que eram travessias antigas, alguns caminhos de escravos das épocas de café daqui. Então isso começou a mudar agora nos últimos 5 anos, basicamente, quando a gente começou, 6 anos, quando a gente começou a construir mais pistas, ser um pouco mais musculoso, a fazer as coisas mais bem feitas, e aí começou a explodir. E isso refletiu pro esporte inteiro, né? Foi para as competições, as pistas das competições mudou. Exatamente. E aí muda a bicicleta da galera, então muda até o mercado. O esporte se reinventou nesses 5 anos. Né? Isso é uma coisa assim que, cara, eu acreditava demais, né? Eu fiz um vídeo, acho que em 2016, 17, sobre trail building. E aí eu lembro que na época o Knobbe estava começando a fazer um trabalho um pouco mais a fundo, o Lu Lancelotti estava começando a criar o nome dele como o builder do Brasil, aí o Eduardo Arruda, o Mattioli, enfim, estava com a galera começando meio com um movimento de construir coisa, né? A gente fez esse vídeo, acho que até hoje é um dos vídeos assim que eu mais recebo retorno das pessoas, praticamente não todo dia, mas algumas vezes por semana aí tem alguém me marcando em algum stories, alguma coisa assim com a mensagem desse vídeo, que é construindo o Kit Constrói. E hoje é impressionante, você vê que as pistas assim, antigamente era bump no pasto, era uma coisa assim muito tosca, né, cara, muito mal feita. E hoje a gente vê os circuitos mais construídos, você vê que as pessoas estão descobrindo um valor, assim, um prazer de pilotar a bike que antes não existia, né? Era uma coisa muito mais maçante. E mesmo o cross country é uma modalidade para ser divertida, né? Desafiadora fisicamente, mas o ideal é que seja divertida. E aí a gente começou a ver agora as pistas cada vez mais trabalhadas, né? Dando mais atenção. E aí a galera vê algum obstáculo na pista, quer replicar na pista da cidade e tal. E isso vai virando um movimento bola de neve, cara, e tá sendo uma coisa bacana de acompanhar. Estou feliz que seja contemporâneo à minha carreira. Assim. Não, é muito importante para o crescimento do esporte no Brasil. Então. Como que é lá na Chapada? Porque a Chapada é um lugar que naturalmente é um paraíso para o mountain bike, né? Inclusive a Brasil Ride nasceu lá em 2009 ou 2010. Como que é? Então, lá tem muito trek a pé, então automaticamente já tem muita opção de trilhas. Nos vales, nas pistas das montanhas, tem muita gente que faz trilha a pé. Então tem muita opção de trilha de bike, mas é aquela trilha raiz, não é aquela trilha com rampa, coisa montada. Hoje a gente tem Mucugê,
Sensacional. Depois do Brasil Ride, lá o ciclismo cresceu bastante no QG. Então tem muitas pessoas que estão realmente investindo nisso e montando pista. Então, teoricamente, é a única cidade da Chapada Diamantina que realmente tem esse investimento em pista. Tá rolando lá, então? E no QG tem várias opções de trilha feita. Foi algo que eu falei nessa quarentena. Eu queria ter começado o meu circuito no Capão onde eu moro, mas acabei que eu não consegui. Então foi uma falha minha. Mas sem dúvida é um projeto meu para o futuro. Também tem um circuito na minha cidade onde eu moro. Mas hoje, na Chapada Diamantina, eu acho que Mucugê é a cidade mais desenvolvida nesse aspecto. Tá vendo? Até o Lan fala dos projetos futuros dele e você fica amarrando. Não amarro não. Fala pra caramba. De vez em quando eu consigo puxar sua vida. Pô, que maneiro, velho. Que legal isso. Me fala uma coisa assim, pra gente fechar aqui, deixar uma mensagem legal para todo mundo, no meio desse tanto de novidade que está chegando, de cultura bacana e muito desconhecimento de muita gente. Se a gente pensar em nível de atletas amadores e atleta de fim de semana, cara que só pega a bike uma vez por semana para manter a saúde, muita gente ainda confusa muita gente se perguntando se é a hora de pedalar, se é a hora de pedalar em grupo, se é a hora das competições voltarem, e se voltarem, se é seguro. Eu sei que vocês não são infectologistas, mas tirando isso de lado, a visão de atleta, o que vocês acham que tem de legal para essa galera meio em dúvida aí, botar o pé na bike, a mão na enxada e fazer a coisa continuar acontecendo? Cara, assim, ao meu ver, o que me faz acreditar tanto na bike é o quão flexível é o instrumento, né? Então assim, às vezes você precisa ou quer, né, praticar a modalidade em grupo, às vezes você quer praticar individualmente, às vezes você quer fazer um pedal mais light, né, sem tantos perigos extremos, às vezes você quer arriscar um pouco mais na pilotagem, e eu acho que esse é um momento, assim, cara, eu me pronunciei muito pouco em relação ao que as pessoas deviam fazer, assim, muita gente fala, poxa, tem muita gente começando a pedalar, por que você não incentiva? Tem muita gente pedalando e isso é errado, por que você não desincentiva? Eu acho que o cenário do nosso país, cara, e as situações são muito peculiares e muito particulares, né? Então, se você está falando nacionalmente, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, tanto para um lado quanto para o outro. E eu não me vejo no direito nem de falar para ninguém não deixar de pedalar, né? Como falar que não tem nada a ver, isso não tem risco nenhum. Então eu busco ser prudente, essa é a mensagem que eu posso compartilhar com as pessoas. Usem o benefício que é a bicicleta. Quem não se sente bem andando, mesmo que seja em dupla, que ande eventualmente sozinho. Quem quer vestir a máscara, diminui a intensidade e pedale usando a máscara. Aproveite para fazer a manutenção em alguma trilha que você pode fazer sozinho, que pode fazer em grupo. Então, acho que é curtir essa flexibilidade que o estilo de vida por trás da bike oferece pra gente. Enfim, que cada consciência seja leve ao final do dia. Maneiro. Ulan, o que você acha, velho? Eu acho que... Vamos pensar, tipo assim, às vezes é legal a gente discutir em cima do que está acontecendo, né? Que são tipo um aumento, explodiu de gente de pedalar nessa pandemia. É o que o Kinok estava me falando ali, a gente foi no Utchai, Castelinho, ele falou, cara, isso aqui ficava vazio, e agora tá cheio de gente caminhando, pedalando. E aí, por um lado, a gente vê essas pessoas estão... Antes ficavam na balada até de madrugada, acordavam meio-dia, e hoje estão indo pra trilha, estão botando o pé na natureza. Eu acho que cada situação existe um lado positivo, e talvez esse seja um lado positivo dessa situação. Querendo ou não, tem muita gente descobrindo a bike, e isso é algo bom, porque eu acho que as maiores lições que eu já aprendi na minha vida foi em cima de uma bicicleta, os maiores momentos de reflexões que eu já tive foi treinando, pedalando sozinho, então eu acho que essa é uma oportunidade das pessoas começarem no esporte, refletirem. Eu acho que o momento que a gente está vivendo pede isso, pede reflexão, pede que a gente olhe para dentro, e talvez eu acho que a bike seja uma boa ferramenta para isso. Eu acho que fico bem feliz com o crescimento do mountain bike. Eu acho que de certa forma pode ser uma ferramenta boa
para esse momento que a gente está vivendo. A bike como ferramenta de reflexão. Podia até fazer mais perguntas, mas eu vou encerrar com isso aqui, porque ficou bonito pra caramba. Galera, valeu demais. Bons treinos pra vocês. Muito legal. Baianinho, Lan e Avancini. Valeu demais, gente. Um abraço grande. Valeu. Até. Valeu, galera. Quantos minutos deu isso? 31. Pô, que maneiro, velho. Veio andando assim, aí botou a mão na cintura, aí pegou o copinho de coca e ficou bebendo assim. Aí ele acabou, aí o Mário Roma lá, né? Bora, Wolf, os caras estão saindo, bora, Wolf. Aí eu comecei a desesperar, que a gente ia perder a roda, pô, ia ter que continuar assim. Aí, cara, ele pegou o copo assim, ele acabou, mas aí ele botou o copo assim, aí ficou segurando, sabe quando fica segurando o copo no ar? Pô, que engraçado, né? Claro, velho. O bicho tava forte, eu espremi ele até. Aí a gente tava com o massagista lá, o Rodrigão. Não sabia tocar. Aí os últimos 3 dias o Rodrigão falou: pô, Avança, eu vou te cobrar só 50%, cara, porque não dá pra fazer mais nada no cara. Todo estourado. E a alegria do bicho depois, quando ganhou a premiação.